Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha do nosso segundo bimestre, que não parece bimestre, né? Meio que foi tirado da nossa vida esse bimestre. Mas vamos lá, vamos continuar. A aula passada eu falei para vocês sobre o início de uma nova fase na história do Brasil, né? Nós terminamos a Segunda Guerra Mundial, viemos para o Brasil e nós aqui no Brasil começamos a falar sobre o período chamado República Liberal, né? Que nós tivemos então a saída, a renúncia de Getúlio Vargas e a ascensão então dos presidentes que vieram a seguir até então a instauração do regime militar. Nós continuamos neste período que vai ali de 45 até 64, ok? E hoje nós vamos falar de dois presidentes, na verdade 3, ok? Acompanhem comigo no seu livro. O presidente, então, Juscelino Kubitschek, beleza? Ou Kubitschek, como alguns queiram falar. Tranquilo? Vamos lá? Bom, Juscelino Kubitschek ele foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente dele, João Goulart. Nos primeiros anos, né, já ali no pleito, após a situação política ter tomado alguns caminhos um tanto quanto diferentes, tentativa de golpe, né? Nós tivemos ali o partido UDN tentando aplicar um golpe, os militares também. Enfim, Juscelino Kubitschek vai colocar em ação algumas medidas para acalmar os ânimos e fazer com que o Brasil entre no trilho do progresso. Lembrando que nós estamos no ápice, no auge da Guerra Fria, beleza? Não se esqueçam disso. Ele vai colocar então em ação o plano chamado Plano de Metas. E também vai transferir a capital do Brasil, que era na cidade do Rio de Janeiro, para Brasília, para o Planalto Central. Sendo assim, nós vamos abordar então aqui, agora, os principais feitos realizados por Juscelino Kubitschek durante o seu governo como presidente, que durou de 55 a 1960. Beleza? Vamos começar falando então sobre o plano de metas que eu falei agora há pouco? Bom, o plano ou programa, como queiram chamar, né, de metas, foram 31 metas e ele tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, ele se pautava num conjunto de medidas, de situações, de regras, né, que vai atingir o desenvolvimento econômico de vários setores do país. Vai priorizar então a dinamização do processo de industrialização do Brasil, meio que vai ser um upgrade no nosso processo industrial. O desenvolvimentismo econômico que o Brasil vai viver durante o governo de JK, ele vai priorizar então o investimento nos setores de transporte, de energia, na indústria de base, que são aquela indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, na substituição de importações para produtos nacionais, então deixar de comprar produtos de fora e começar a olhar para as fábricas internas nacionais, e também vai ter um destaque ali a ascensão da indústria automobilística. As primeiras grandes montadoras virão para o Brasil neste período. Um outro detalhe, também nesse plano de metas ficou um foco muito grande, foi feito um foco muito grande na educação, beleza? Bom, para Juscelino, o seu governo de modo geral, né, tinha como objetivo ali fazer com que o Brasil diminuísse a desigualdade social, gerasse riquezas, promovesse o desenvolvimento e também a industrialização. E é claro, consequentemente, vai fortalecer a nossa economia. Sendo assim, então, ele lançou o plano de metas com um slogan que ficou muito famoso na época. O slogan dizia: o Brasil iria se desenvolver em 50 anos em apenas 5. Então era aquele famoso 50 anos em 5. Ele queria promover um upgrade no nosso desenvolvimento dos próximos 50 anos e trazer todo esse desenvolvimento para apenas 5, que seria o período do seu mandato. Tá? Bom, para ampliar o desenvolvimento econômico brasileiro, Juscelino Kubitschek, então, ele considerava impossível a economia avançar, se desenvolver, sem a participação da grana de fora, do capital estrangeiro. Para alcançar
os objetivos desse plano de metas, era necessária então uma intervenção maior do Estado na economia, segundo a visão dele, priorizando principalmente a entrada de grana externa, capital estrangeiro, aqui no Brasil, principalmente através de quem? Das fábricas da indústria automobilística, ok? É bom ressaltar que nesse período o Brasil ele vai iniciar um processo de endividamento externo por causa disso, beleza? Os setores de energia e de transporte também foram considerados fundamentais para esse desenvolvimento econômico. É bom ressaltar aqui a importância do governo anterior, do governo Vargas, neste processo. Né? Quando ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ainda no ano de 46, também a Petrobras em 53. Bom, outros setores vão também ganhar importância neste período, né? Durante o governo JK, um setor que vai se destacar muito é o setor agropecuário. JK ele vai procurar manter e aumentar a produção de alimento e também desenvolver o setor energético. Então perceba que ele está focando aqui em dois setores, duas áreas. Ele vai construir as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, lá no Rio São Francisco, e também vai construir as barragens de Furnas e Três Marias. Bom, essas mudanças que JK fez vai ocasionar então uma acentuação, um upgrade na industrialização do país, como eu falei agora há pouco. Vai aumentar o nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, e esse aumento vai ser significativo, vai ser em 7%, mas não vai superar a inflação da dívida externa naquele período, ok? Então, nós demos um passo no crescimento, mas ainda este crescimento não acompanhava a nossa dívida externa e a inflação envolvida aqui neste período, ok? A industrialização do Brasil, a industrialização do país vai se efetivar, assim, basicamente naquilo que nós já sabemos. Você estudou no 7º ano isso, que a região sudeste é a região que mais se destaca na industrialização. Foi graças a esse incentivo de JK que a indústria no país vai se fortalecer, vai se efetivar na região sudeste, se destacando ali, neste momento, uma migração gigantesca de mão de obra nordestina, sobretudo nordestina, para a região sudeste do Brasil. Beleza? Bom, depois da gente analisar alguns pontos desses planos de metas, vamos focar aqui agora numa promessa de campanha que JK fez e que foi efetivada: a construção de Brasília. Sim, Brasília foi construída do zero, beleza? E claro, após a construção, foi transferida a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Nos fins de 1956, depois ali do Congresso Nacional ter aprovado a transferência da capital, vão se iniciar então as obras de construção de Brasília. A nova capital do Brasil, ela teria assim que, né, óbvio, despontar. Ela vai ter um design moderno, um design arrojado, um plano, um conjunto arquitetônico muito avançado, que serviria, óbvio, de propaganda para JK diante desse progresso que ele gostaria de promover no Brasil. Claro que, não sei se você sabe, teve a participação ali do arquiteto famoso Oscar Niemeyer nesse conjunto arquitetônico projetado que foi Brasília. O plano piloto da cidade de Brasília foi desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa, ok? Esse cara aqui quase nunca é lembrado. Oscar Niemeyer que aparece mais no cenário, mas não. O plano da cidade, o plano piloto, né, foi desenvolvido por Lúcio Costa e não Oscar Niemeyer. Beleza? Juscelino Kubitschek ele não foi o primeiro presidente a falar sobre a transferência da capital do Brasil. Ele não inventou isso. Lá no início da nossa república, desde os idos de 1891, a Constituição do nosso país, no artigo 3º, já manifestava o interesse de sair do Rio de Janeiro. Na última década do século XIX, mais precisamente em 1894, foi nomeada uma comissão que visitou e demarcou a área do que seria o futuro Distrito Federal, onde fica hoje, né, lá no Planalto Central. Essa comissão ela ficou conhecida na época como a Missão Cruz e
ela estava, óbvio, que com esse nome meio complexo, em referência a um astrônomo, um belga chamado Louis Cruz, que chefiava essa demarcação, ok? A ideia, então, a interiorização da capital federal era um sonho de muitos brasileiros antes mesmo de JK, mas Juscelino vai efetivar essa transferência. Juscelino acostumado a lidar com projetos muito arrojados, muito, como diz no interior, para frente, né? JK vai dar a ordem, então, para o início da construção de Brasília, e os trabalhos vão começar ali no final do ano de 1956. A nova capital do Brasil vai ser inaugurada 4 anos depois, em 1960. A construção da nova capital vai se configurar como uma grande meta a ser cumprida. Brasília somente pôde ser efetivada a partir de uma grande vontade que Juscelino tinha. Óbvio que também pelo empenho dos trabalhadores que a construíram, claro. Grande parte desses trabalhadores eram migrantes ali da região nordeste e norte do Brasil. Os trabalhadores que construíram tornaram-se, óbvio, os primeiros moradores. Eles ficaram conhecidos lá como candangos. Bom, com Juscelino Kubitschek, o interior do Brasil passou a ser visto como espaço de possibilidades e também como parte integrante do que nós conhecemos como civilização brasileira. Beleza? Vamos falar no próximo presidente? O próximo presidente, Jânio Quadros. Vamos falar então do governo de Jânio, beleza? Bom, Jânio Quadros, ele pode ser visto como um dos maiores expoentes do período populista do Brasil. Ele foi um cara um tanto quanto peculiar. A sua carreira política foi meteórica. Ela foi sustentada por aparições públicas, sempre apelativas, e ele sempre fazia questão de se mostrar como um líder carismático ali do povão, das massas. Em menos de uma década, ou seja, em menos de 10 anos de carreira, ele conseguiu se eleger vereador, prefeito, governador e deputado federal pelo estado de São Paulo. Em 1960, ele vai lançar a sua candidatura à presidência, prometendo superar as cacas, as mazelas que o seu antecessor havia deixado, Juscelino Kubitschek, tá? Ele vai se utilizar, então, de algumas propagandas inusitadas, né? Ele vai utilizar uma vassoura, né, como símbolo de sua campanha presidencial. Ele insistia em moralizar o cenário político e varrer a corrupção do país. Né? Um tanto quanto criativo, nosso camarada aqui. Ele vai contar com algumas premissas, ok? Dentre essas, o combate à corrupção, e Jânio vai conseguir uma expressiva votação, tá? Ele indicou ali que a consolidação do regime democrático era fundamental para o país naquele momento, e a sua eleição prova isso, tá? No entanto, algumas contradições e a falta de um claro posicionamento político vão fazer com que Jânio Quadros fosse tomado por situações um tanto quanto nebulosas, né? Ele era um cara em cima do muro, ele era político mesmo. Ele não era um cara que se posicionava ideologicamente e sabia o que queria e falaria para as pessoas certamente o que ele era. Ele não, ele ficava ali naquele cenário meio obscuro, naquele limbo, e ele atendia todos os lados, né? Para superar um problema, por exemplo, que era a inflação e um difícil déficit que nós tínhamos nas nossas contas, Jânio vai procurar então reduzir a concessão de crédito, ou seja, ele vai diminuir os empréstimos, a concessão de crédito, e ele vai congelar o valor do salário mínimo. Além disso, ele vai aprovar uma reforma política do câmbio, no caso, envolvendo as moedas, né, estrangeiras e nacionais, no caso a nossa moeda em comparação à do estrangeiro, que vai atender algumas demandas de grandes credores lá de fora, os internacionais, tá? Essas medidas vão sinalizar um conservadorismo político e vai aproximar o governo de Jânio Quadros com os interesses do bloco capitalista. No entanto, a sua política internacional vai se mostrar ao contrário. Bom, num tempo de Guerra Fria, mexer com isso era um tanto quanto perigoso, né? O presidente ele vai ignorar os rígidos
as rígidas tretas, as regras do jogo da chamada Guerra Fria, da ordem bipolar. Ele vai defender um posicionamento nem esquerda, nem direita, nem comunista, nem capitalista. Ele vai defender uma terceira linha, um posicionamento político independente e autônomo. A partir daí, então, ele vai decidir fazer o que os seus antecessores haviam quebrado. No passado havia se quebrado as relações com a União Soviética, ele vai retomar as conversas com a União Soviética e ele vai se negar a comparecer ao encontro com o presidente americano John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos naquela época. A outra coisa que vai chamar a atenção, o vice-presidente de Jânio Quadros, João Goulart, foi enviado para uma missão diplomática onde? Na China, recém-convertida ao comunismo, com o propósito de fazer o quê? Fazer acordos de cooperação comercial. Bom, no meio de toda essa polêmica, Jânio Quadros perdia totalmente aquela popularidade que ele tinha, principalmente com as medidas que ele adotava e que tinham pouca importância, né, para a realidade do povo brasileiro naquela época. O povo brasileiro não estava nem aí se o cara ia para a China fazer negócios ou não. O povo brasileiro precisava que a inflação baixasse, que o salário mínimo subisse e que as condições de vida começassem a melhorar, né? Isso é meio óbvio. Bom, entre algumas ações tomadas pelo governo, Jânio então ele proibiu a realização de desfiles de biquíni, acredite. Ele proibiu o uso de biquíni nos desfiles. Meio ridículo, eu sei. Ele proibiu também as rinhas de galo, ele vai limitar as corridas de cavalo para os fins de semana e vai proibir o uso de lança-perfume, até hoje considerado uma droga. Cara, raciocina, olha as medidas que ele está tomando como presidente diante de um cenário complexo que o Brasil precisava passar, precisava sofrer, precisava vivenciar, precisava ter um líder promovendo algumas reformas e promovendo, neste momento de período democrático, de liberdade política no caso, o Brasil precisava avançar em áreas da indústria, da agropecuária, precisava avançar na área social, mas não, essas medidas vão colocar ele como uma liderança incapaz, desprovida de qualquer projeto político capaz de superar os problemas verdadeiros do Brasil. Diante de tudo isso, em agosto de 61, um grande alvoroço tomou conta do governo de Jânio quando ele decidiu condecorar, dar uma medalha para o líder comunista revolucionário cubano Ernesto Che Guevara. Lembrando que Ernesto Che Guevara não é cubano em si, né? Ele não nasceu em Cuba, mas ele promoveu, juntamente com Fidel Castro, a revolução, né? O golpe em Cuba, que promoveu então a expulsão do governo naquele momento e instaurou o comunismo como ditadura cubana que persiste até hoje. O nosso presidente, que não tinha nada que mexer no vespeiro da Guerra Fria, ao condecorar Ernesto Che Guevara, promoveu um gesto político considerado grave, um alinhamento com o bloco socialista. Ele vai causar uma série de críticas ao seu próprio governo e vai fazer com que o Brasil comece a entrar num cenário em que o futuro poderia ser incerto. É só você lembrar que nós vimos recém-saído de uma ditadura e nós estávamos entrando num período de certa liberdade política em que nós teríamos então a democracia como prioridade. Porém, nesse momento, Jânio Quadros ele começa a mexer num jogo em que o Brasil não estaria preparado para jogar. Com muitos problemas internos, ele se preocupa com as aparências externas. Alguns dias depois, repentinamente, Jânio Quadros ele vai anunciar que estava saindo do governo. Ele vai renunciar, alegando que forças terríveis tramavam então contra o seu mandato. Bom, segundo alguns historiadores, essa manobra foi planejada com o intuito de ele sairia ali para voltar depois com amplos poderes, pois algumas alas, alguns grupos políticos mais conservadores e os militares também não desejavam que João Goulart se tornasse presidente
do país, que era o vice-presidente Jânio Quadros, tá? No entanto, nenhuma outra reação mais expressiva entrou em favor de Jânio Quadros, né? Desse modo, o Jânio vai perder todos os seus poderes e vai perder toda a sua credibilidade na mesma velocidade que ele conseguiu entrar na política, ele vai sair da política, com a mesma rapidez, com a mesma agressividade, que ele teve um crescimento, né, assustador, ele também vai sair em descrédito nessa mesma velocidade. Bom, ele renunciando, quem assume é o vice-presidente João Goulart. O governo de João Goulart vai se iniciar então no dia 7 de setembro de 1961 e vai se estender até o dia 2 de abril de 1964, quando ele vai ser expulso do poder em consequência de uma intervenção militar, civil-militar, que nós vamos falar daqui a pouco. Esse período ele vai ser extremamente conturbado para o Brasil, principalmente por causa de todo o cenário de convulsão social e de radicalização política que vivia o Brasil naquela época. Assim, né, nada, você nunca viu isso hoje, né, só naquela época, isso não existe mais, né, claro. Vamos lá. João Goulart, ele vai ser conhecido como Jango, então quando você ler no seu livro ou em qualquer outro material o nome Jango, o apelido Jango, nós estamos nos referindo ao presidente João Goulart. Ele vai assumir a presidência do Brasil no dia 7 de setembro de 61, como eu falei, após a crise que levou à renúncia de Jânio, como eu disse agora há pouco. Essa crise ela vai acontecer porque Jânio Quadros ele vai ser pressionado pelo Exército, pela UDN, e vão ter esses grupos como pedras no caminho da posse de João Goulart. Esses grupos vão tentar ser as pedras que vão impedir a posse do vice João Goulart. Não vai dar certo, o João Goulart vai assumir. Conforme a Constituição nossa daquele período, a de 1946, a sucessão presidencial deveria ser realizada com a transmissão do poder para o vice-presidente. João Goulart, no caso, naquele período, receberia de Jânio Quadros, então, esse poder, né? O Exército e as alas conservadoras não aceitavam a posse de Jango, pois acusavam ele de comunista. A crise vai se intensificar quando surgiu uma ala mais legalista que vai se lançar à luta então pela posse de Jango. Isso quase que levou o Brasil a uma guerra civil naquela época, tá? A situação ela vai ser solucionada com a posse de Jango sob um regime parlamentarista. Assim, Jango, ao assumir o poder, ele vai ter o seu poder limitado, reduzido, né? No sistema parlamentarista, para quem não sabe, o poder do governo fica de fato na figura do primeiro-ministro. Então, o presidente seria quase que uma figura ilustrativa, tá? Jango vai assumir um país cheio de problemas, numa situação delicada, com vários problemas sociais a serem resolvidos. Bom, quando João Goulart assumiu, ele deveria resolver alguns problemas urgentes aqui no nosso país, como a questão da inflação. Ela estava diretamente ligada ao custo de vida do trabalhador diário. Ele também tinha que enfrentar o pagamento da parte da dívida externa que o Brasil teria. Isso deveria começar a acontecer em 1962, o pagamento dessa dívida, e obviamente tinha uma pressão para que o país desse sequência no crescimento econômico dos anos de JK. Então, Jango estava numa situação complicada. As possibilidades de ação de Jango durante o período parlamentar ficaram bastante neutralizadas, bastante limitadas. O Congresso não permitia que Jango tomasse algumas ações. Desse período vão se destacar apenas a aprovação da Lei de Remessa de Lucros de 1962. O que foi essa lei? Essa lei impedia que empresas de fora, estrangeiras, enviassem mais de 10% de seus lucros para fora do país. A aprovação dessa lei, inclusive, vai desagradar grupos internos que estavam ligados com os interesses internacionais, e o crescimento do Brasil nesse período vai ser muito pequeno. A experiência parlamentarista no Brasil durou até somente em janeiro de 63, quando, a partir de um plebiscito popular,
a população escolheu pelo retorno do presidencialismo. Com isso, Jango vai recuperar os seus plenos poderes de presidente da República e vai propor, então, alguns projetos para mudança em algumas áreas essenciais do Brasil, como, por exemplo, as reformas de base e o famoso plano trienal. Primeiramente, vamos falar do plano trienal, beleza? O Plano Trienal era um programa de desenvolvimento econômico criado pelo ministro do Planejamento daquela época, o senhor Celso Furtado. Esse programa vai criar algumas medidas de responsabilidade, de austeridade para controlar os gastos do governo, com finalidade de combater o crescimento da inflação, mas também tinha por objetivo criar medidas para promover o crescimento econômico, ok? O plano vai fracassar. Os índices do governo, os índices econômicos do país vão continuar muito ruins. Outra situação, vamos falar das reformas de base. O que era ou o que eram as reformas de base? Nada mais era do que um programa de reformas um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, que vai estabelecer um programa de reformas em algumas áreas do nosso país. Vai promover mudanças profundas no Brasil a longo prazo. As reformas de base vão propor o quê? Uma reforma bancária, eleitoral, educacional, urbana, tributária ou fiscal, tem a ver com impostos, para quem não sabe, né? Aqui, e também na área do setor agrário, beleza? Em todas essas áreas, a que teve o debate mais extenso dentro da política brasileira foi a reforma agrária, ok? A proposta do governo era que propriedades maiores que 500 hectares e que não fossem utilizadas deveriam ser desapropriadas para realizar então a reforma agrária. Vai ter, assim, uma treta gigante, né? Um entrave gigantesco durante os debates dessa reforma e o projeto não vai conseguir ser aprovado. Vai contribuir, inclusive, para o desgaste e pelo enfraquecimento da base de apoio do presidente João Goulart. Bom, diante de tudo isso, o desgaste do governo de João Goulart vai se intensificar entre setembro e outubro de 1963. O cenário do governo era muito ruim em todos os aspectos. A economia ela vai estar enfraquecida, a inflação estava em disparada, lá nas alturas, os grupos de esquerda e de direita estavam totalmente radicalizados e em setembro de 63, 12 de setembro de 63, vai acontecer uma revolta no âmbito militar, chamada de Revolta dos Sargentos. Essa revolta, na verdade, foi o quê? Foram cerca ali de 600 membros da Aeronáutica e da Marinha que vão se rebelar. Eles vão pegar para si prédios governamentais, vão prender o ministro do Superior Tribunal Federal, Victor Nunes Leal, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Clóvis da Mota. Essa rebelião foi rapidamente controlada, mas a facilidade com que os locais importantes de Brasília, a facilidade com que eles foram tomados, deixou uma imagem de fraqueza para o governo Jango. Jango ficou com aquela cara de tipo assim, nossa, que fácil é expulsar o ministro do Supremo Tribunal Federal e também da Câmara dos Deputados. É como se hoje o presidente Bolsonaro permitisse que os militares tomassem o Supremo e tomassem a Câmara dos Deputados de uma maneira extremamente fragilizada. Isso vai denegrir a própria imagem do presidente por mostrar fraqueza e falta de controle diante desta instituição. Um outro evento que vai desgastar a imagem de João Goulart vai ser a derrota da proposta que ele fez de decretar o estado de sítio em novembro de 63. O que é o estado de sítio? É colocar o Brasil no estado de alerta, no estado de contenção, por conta dessas ações de revoltas, no caso aqui a revolta dos sargentos, tá? João Goulart ele vai receber recomendações dos ministros militares dele para decretar o estado de sítio no Brasil, para conter essa violência resultante dessa radicalização política. Além disso, ele também vai receber um
um conselho para essa proposta com o objetivo também de conter um cara, o senhor Carlos Lacerda. Quem era Carlos Lacerda? Carlos Lacerda era jornalista e também era governador da Guanabara. Ele havia dado ali uma entrevista nos Estados Unidos, convocando as Forças Armadas dos Estados Unidos a invadir o Brasil e derrubar, expulsar João Goulart. Isso porque Carlos Lacerda pregava a aproximação de João Goulart com o bloco comunista durante a Guerra Fria. Isso vai repercutir de uma maneira muito negativa nos meios militares. E, basicamente, a revolta dos militares era de que algo teria que ser feito com esse cara, né? João Goulart foi pressionado a prender o governador, que foi para o estrangeiro desejar que outro país nos invada para controlar a situação. A proposta não vai receber apoio da direita, né, dos grupos de direita, que vão ver essa manobra como uma tentativa de João Goulart de forçar uma guinada do seu governo para a esquerda. Mas também essa proposta não vai receber apoio também da esquerda, então nem esquerda nem direita concordavam com as ações de João Goulart. A esquerda considerava naquela época a proposta absurda, né? O estado de sítio iria prejudicar os movimentos sociais que estariam agindo aqui no Brasil naquele período. Por essa razão, a proposta foi retirada pelo próprio governo poucos dias depois. A situação de enfraquecimento do governo e também da convulsão política e social vai se seguir então até março de 1964. Virou o ano, 63 para 64, passou ali ano novo, janeiro, carnaval, e início de março a coisa vai ficar tensa para João Goulart. João Goulart não sabia, nesse momento ali, que grupos conservadores iriam se juntar, se aliar com membros das Forças Armadas para a realização de uma intervenção de Estado contra o seu governo. E ainda em março de 1964, João Goulart então vai optar por fazer uma manobra política bem ousada e que, segundo alguns historiadores, vai manifestar a intenção de seu próprio governo em realizar reformas de base a todo custo. Isso foi visto como um presidente, um João Goulart, assumindo um compromisso pela realização das reformas com as esquerdas do Brasil. Esse compromisso de João Goulart vai acontecer no dia 13 de março de 64, durante um comício na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Tá? Esse cenário político estava bem radicalizado, o Brasil estava bem polarizado. E havia grupos e instituições organizadas para derrubar o presidente em todos os cantos. É óbvio que haveria uma resposta, né, diante dessa situação, por exemplo, do comício dele com as esquerdas no Rio de Janeiro. E essa resposta veio rapidamente. No dia 19 de março, foi realizada em São Paulo uma marcha gigantesca, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse foi o nome da marcha e vai mobilizar mais de 500 mil pessoas, segundo dados da época. Há alguns registros que coloquem aí mais de 1 milhão de pessoas nas ruas contra o governo de esquerda de João Goulart e a ameaça comunista que rondaria o nosso país. A realização dessa marcha ela é vista como uma demonstração de força dos grupos que estavam articulados ali pela intervenção militar. E também uma prova de que uma parcela muito grande da sociedade, a maioria da sociedade, não aprovava a forma de governo de João Goulart, não aprovava o projeto político de João Goulart. A intervenção contra o governo, pedido na marcha e em tantos outros locais, veio. E a intervenção contra João Goulart se consolidou entre os dias 31 de março e 2 de abril de 64. A derrubada do governo de Jango vai se iniciar com uma revolta militar de um grupo que estava baseado em Juiz de Fora. Algum grupo de militares estavam então numa base militar em Juiz de Fora. Esse grupo então vai iniciar uma marcha na direção do Rio de Janeiro e, assim, sem ter como explicar, inexplicavelmente, esse grupo não vai encontrar a oposição do governo.
Essa rebelião contou com o apoio do governador de Minas Gerais, à época o nome dele era Magalhães Pinto, e no dia 2 de abril de 64, o presidente do Senado, um camarada chamado Auro de Moura, ele vai vir a público e declarar que a vaga de presidente da República do Brasil estava em aberto. E a partir daí, então, o presidente for expulso do poder e vai assumir, então, um grupo militar, a junta militar, que vai iniciar um processo, um período conhecido como regime militar no Brasil. Belezura, meus queridos? Estamos nos aproximando para o conteúdo do nosso próximo bimestre. Estamos chegando na reta final do nosso segundo bimestre. Você deve ter percebido, então, que parece que em alguns momentos aqui da nossa aula nós trocamos uma ideia sobre assuntos que são mais atuais, né? Enfim, fica aí então o meu pedido, que você acompanhe o PDA, realize as tarefas, tire suas dúvidas. Qualquer dúvida, jogue lá no mural mesmo, estarei respondendo para vocês. E na próxima aula nós vamos avançar então para essa nova fase da história do Brasil, começando então o regime militar. Beleza? Queridos, grande abraço e até a próxima.